E estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma segunda-feira, mais uma segunda-feira aqui no nosso canal para a gente conversar a respeito dos nossos filhos adolescentes. Se você não me conhece, eu sou a Valquíria Lobo, mãe da Thalita e do Tiago. Tiago vai fazer 33 anos este ano e a Thalita está prestes a fazer 19. E eu estou brincando de ser chefe de escoteiros, é minha atividade voluntária há mais de 20 anos, e com isso eu aprendi a lidar melhor com esses serizinhos que tiram as mães do sério, não é verdade? Então, se você tem dúvidas a respeito do que fazer, como lidar com seu filho adolescente, pergunta para a Val. Eu vivo brincando com os meus escoteiros, eu falo assim, quando alguém vem me perguntar alguma coisa, chefe Val, isso e aquilo. Eu falo, pergunta para o seu monitor. Então já é meio uma frase assim, épica, eles já sabem a resposta. Então eu vou fazer a mesma coisa com as mães. Tá com dúvidas sobre os seus filhos adolescentes? Pergunta para a Val, tá bom? Hoje vocês vão ver que o cenário está um pouquinho diferente aqui, mas nada que a gente não sobreviva, não é verdade? Vamos para a pergunta de hoje, então? Vamos lá. Meu filho tem 12 anos e descobri que está pegando, como eles dizem. Mas a mãe da menina pediu para eu conversar com ele, para ver se ele quer alguma coisa séria. Aí ela faz aquela carinha assim, eu também faria. Coisa séria com 12 anos. Eu acho muito cedo. Para mim, ele é uma criança ainda. Não sabe o que é sério ou não. O que eu faço? Ai, 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 minha mãe. Olha só, eu acho que você tem razão. Ele é muito criança ainda, né? Mas não vai adiantar nem proibir e nem ficar dizendo que ele é novo demais para isso. E menos ainda perguntar se ele quer alguma coisa séria. Como assim? É para casar? Mas eu entendo também a preocupação da mãe da menina. Mas você também deve ter essa preocupação, né? Será que a menina quer coisa séria com seu filho? Mas sabe o que acontece, gente? Essa preocupação dela, na verdade, é o seguinte: o que está acontecendo no mundo? Antigamente, se essa pergunta viesse, né? Meu filho tem 12 anos e a mãe da menina que ele está pegando quer saber se ele quer alguma coisa séria, super normal. Desde que ele não tivesse 12 anos, né? Porque com 12 anos ainda estava brincando de bolinha de gude na rua. Mas o que está acontecendo hoje no mundo? As crianças estão despertando para esse interesse pelo sexo oposto e estão cada vez mais motivadas a se declarar, né? E chegar e começar a namorar cada vez mais cedo. Só que a gente ainda mantém, a gente, mães, ainda mantemos aqueles conceitos da nossa época de mocinhos, né? Em que a gente apresentava o namorado para a mãe e a mãe ia querer saber se esse namorado tinha intenções sérias com a nossa filha. Gente, nem uma coisa nem outra, tá? Não é mais como antigamente, mas também não é tão moderninho assim. Quem está aqui? Pedro Vinícius, oi, você por aqui, que bom que você está aqui, obrigada, bem-vindo, viu? Bem-vindos, pessoal, tô vendo vocês por aí, viu? Então, olha só, mãe, a gente estava no extremo, que criança não podia nada, e agora a gente está no outro extremo, de que criança, entre aspas, aspas bem grandonas, pode tudo, mas nem cá, nem lá. Nem é para casar agora, com 12 anos, nem é para namorar sério agora, com 12 anos. Não para ele se é para ser sério ou não. O que a gente precisa fazer com os nossos filhos nessa idade, e eu imagino que a moça deva ter mais ou menos a idade dele, não é? O que acontece é que a gente precisa dar munição para que eles consigam se perceber no momento em que eles estão nessa trajetória de virar adulto.
Se ele tem 12 anos, ela eu imagino que tenha mais ou menos a mesma idade, mas não estão mais brincando de boneca, estão brincando de ficar, eu pressuponho que eles já sejam mais avançadinhos, né? Não sejam mais tão crianças, já estejam aí a todo vapor na pré-adolescência, já entrando para a adolescência. Então, não adianta querer tratar como criança, né? Dizer você é muito novo para isso, para com isso, também não resolve. O máximo que vai acontecer se você tomar essa abordagem é eles começarem a fazer escondido. E graças a Deus que eles estão confiando nas mães aí, né? E contando, né? Que estão namorando, que estão ficando, pegando, seja lá como é que for, e tá tudo bem. Agora a gente precisa ter informações para poder municiar esses nossos filhos sem bancar a chata, porque aí a gente desconecta e aí a gente não consegue fazer a nossa mensagem, os nossos conselhos chegarem a eles, e aí a gente não consegue orientar, mas sem também deixá-los sem subsídios para saberem onde eles estão se metendo. Porque existe uma ilusão de que por conta das informações que circulam aí pela internet, os seriadozinhos, os filmezinhos, que eles acabam tendo acesso às vezes cedo demais, muitas vezes por nossa responsabilidade mesmo, né? A ilusão é de que eles já estão com toda a bagagem, todo o conhecimento, pelo menos teórico, que eles necessitam para continuar essa experiência. Mas isso é um mito, não é verdade. Eles ou têm informações equivocadas, ou não têm informação suficiente, mas não querem admitir que estão sem essas informações, porque seria a mesma coisa de admitir que são crianças. E a última coisa que eles querem nessa fase é admitir que são crianças, né? Olha, Márcia Beraldi por aqui. Oi, Márcia, tudo bom? Bem-vinda, obrigada pela companhia, linda. Então, estou respondendo aqui, Márcia, a pergunta da mãe que diz que o filho dela de 12 anos está pegando e a mãe da namoradinha está pedindo para ela, a mãe do rapaz, ver com ele se ele quer coisa séria. Então, eu estou explicando aqui que nem cai nem lá. Tudo é questão de equilíbrio. Oi, oi, Márcia. Tudo é questão de equilíbrio, né? Então, primeira atitude, mãe, primeira atitude. Não caia na armadilha de menosprezar a, a fase que seu filho está agora. Você tratá-lo neste momento como uma criança, você vai afastá-lo de você, ele vai parar de contar as coisas para você e você não vai ter condição de acessá-lo para dar as informações e a orientação que você precisa dar para ele, tá? Então, ó, seu filho cresceu. Ele não é mais criança. Se ele já está pegando, é sinal de que ele já tem aí uma fase do videogame vencida. Ele já fechou aquela fase de criança e está começando a ensaiar a fase da adolescência. O grande problema é que nós mães gostamos quando eles são crianças, quando eles são adolescentes, a gente fica meio perdido. E aí, em determinado momento, a gente quer que eles cresçam e virem adultos de uma hora para outra. Mas esse processo de virar adulto, ele acontece justamente nesse treinamento bem paulatino, quer dizer, devagarinho, aos pouquinhos, que vai num crescendo até chegar ali à adultez. Então, ele está ensaiando para ser adulto. E é o momento de você conversar com ele como se ele fosse um adulto realmente. Pelo menos na sua postura de respeito e de cortesia. Converse com seu filho com a mesma cortesia que você conversaria com uma pessoa adulta, não com uma criança. Tratá-lo como fedelho, aquelas frases, né, épicas, não saiu nem das fraldas ainda. Esse tipo de coisa é a pior atitude que pode ser tomada, tá? Mas também não é o caso de colocar o namoro desse rapaz
como uma coisa séria, porque absolutamente não é. Não está na fase dele se apaixonar e levar um relacionamento a sério. Se essa mãe da moça não der tanta importância nesse sentido de que é um namoro sério, talvez isso passe mais rápido do que ela imagina. E eu entendo a angústia dela, né? Porque ela fica nesse conflito do que a gente tinha antigamente, tá? Então vamos lá, passo 1. Conversa com seu filho, mas com uma postura de quem está conversando com um jovem adulto, tá? Procura tirar um pouco de você aquela imagem dele pequenininho, brincando ali de carrinho, bebezinho. Essa pessoa cresceu, ele já é um mocinho, tá? Então ele precisa ser tratado com dignidade e com o respeito que ele merece, como um jovem que está crescendo, tá? Não trate como criança de jeito nenhum, tá bom? Mas também não vá ao extremo de achar que ele já sabe tudo. Então você realmente precisa conversar com ele numa boa, com leveza, mas passando para ele as informações que ele precisa ter para levar esse namoro tão a sério quanto é possível aos 12 anos. E o que isso significa? Municiá-lo, dar para ele informações concretas, específicas, a respeito de como é gostoso namorar, como é bom, mas como também pode levar a algumas armadilhas, a algumas enrascadas, que se ele não estiver preparado, ele pode acabar se dando mal. Eu falo com a minha filha, Thalita, ela já vai fazer 19, e ela também é muito tímida nesses assuntos. Quando eu vou conversar com ela a respeito de sexo, que eu começo a entrar em alguns detalhes, ela fala: mãe, tá bom, não quero esse assunto agora. Porque ela é evangélica, e eu não sou, mas ela é, e respeito, e pela religião dela, ela pretende se casar virgem. Uma opção dela que eu respeito, mas vira e mexe eu tô abordando, né, dessensibilizando para esses assuntos, para ela também não ficar completamente despreparada, afinal já é uma moça de 18 anos, e os evangélicos têm essa característica, de querer se resguardar, como eles falam, para o casamento. Acho lindo, acho ótimo, mas não é a situação da maioria de nós. Por exemplo, o seu filho e essa moça provavelmente não estão aí querendo fazer votos de castidade até o casamento, né? Pelo que eu entendi. Olha, Márcia, a minha tem 17, mas ainda é bem adolescente. Ah, legal! Depois me fala como ela chama, Márcia. Que bom que você tem uma filha. A minha vai fazer 19 no final de fevereiro, a minha caçula. Legal, bom saber que você tem uma de 17 também. Ela é bem infantilzinha, você quer dizer assim? Bem adolescente no sentido de que é menos madura? É isso que você quer dizer? Bom, então, voltando ao caso, né? Conversa com ele, e aí, mãe, essa conversa, ela tem que ser bem aberta, bem específica. Talvez ele morra de vergonha, mas talvez se você pedir para o pai conversar, talvez para ele seja mais fácil, não sei, depende de como você da habilidade que você tem de conversar com seu filho a respeito desse assunto, que deve ser uma novidade para você, não é? Afinal de contas, ele acabou de fazer 12 anos, então não é ah, uma conversa que vocês tenham há muito tempo, né? Peraí, tô meio rouca hoje. Então, assim, essa habilidade de conversar a respeito de sexo vai vindo com o tempo, tá, mãe? A gente vai aprendendo fazendo, igual no escotismo. Vai conversando que você vai aprendendo a conversar, tá bom? O importante é manter esses princípios do respeito, de preservar a dignidade dele como uma pessoa, não mais como um fedelho, como uma criança. Não faça isso porque você perde para sempre a a abertura e a oportunidade de conversar com seu filho sobre tudo, tá bom? Converse como se ele fosse realmente um jovem já crescido. E dê para ele munição, informação específica. É para falar assim, olha, sei que você está namorando, tá ficando, não sei como é, não sei se é sério ou se não é, acho legal, acho que você já está mesmo na idade de começar, mas é importante você ter algumas informações e eu preciso te passar essas informações. Eu não sei até onde você já
obteve as informações, porque tem na internet, os amigos comentam e tudo mais, mas é importante que você saiba algumas coisas de algumas fontes mais fidedignas. Então, se você quiser, eu posso te levar para o pediatra, para você conversar a respeito disso com ele, ou o médico de adolescentes, né, que tem um médico específico para adolescentes, para você, se você se sentir constrangido de conversar comigo por eu ser sua mãe, e também se o pai ou não tiver também jeito de falar, ou se você achar que o pai está imbuído de alguns conceitos machistas, que pode até passar alguns conselhos errados, né? Preconceituosos, machistas, e que é melhor evitar, então leve ele, ofereça a ele de levar para um profissional que vai conversar com ele, falar como é que funciona, tudo direitinho, dar as instruções de como usar preservativo, se por acaso essa relação acabar chegando, né, no ato sexual. Eu acho, tá? Que hoje em dia as crianças estão muito avançadinhas e tem casos e casos, eu não conheço seu filho. Mas a maioria nessa idade, com 12 anos, eles estão ainda muito inocentezinhos, ainda não estão nessa de chegar ao ato sexual, não. Mas também não é raro a gente ver crianças, né, de 11, 12, 13 anos engravidarem. Significa que eles já estão fisicamente prontos para isso. E a partir do momento em que estão fisicamente prontos, eles precisam estar também instruídos a respeito de como é que funciona esse mecanismo maravilhoso que eles têm, que é o próprio corpo, como é que vai funcionar na hora do vamos ver, que vai dar aquela vontade, e tem aquele certo ponto que não dá para voltar mais atrás, né? É, falar a respeito de um fenômeno muito comum entre os adolescentes, dois, aliás, tá? O primeiro é que eles não acham, eles têm uma espécie de uma fantasia na cabeça deles de que eles não são capazes de gerar outra vida. Eles não acreditam que esse milagre vá acontecer com eles. Eu tinha esse pensamento mágico. Quando eu engravidei, eu jurava que eu não ia conseguir levar a gestação até o final. Até porque eu tinha 15 anos, mas aparentemente eu tinha 12. A minha aparência era de muito mais nova do que eu era. E era um corpinho de 47 quilos. Então, eu acreditava piamente que eu não ia, que meu organismo não era capaz de gerar outra vida. Aquilo era surreal demais para que fosse realmente acontecer. Então, eles têm esse pensamento de que eles não vão ficar grávidos, né? De que o menino não vai engravidar a moça, de que a moça não vai ficar grávida. Eles também não acreditam que que eles correm o risco de pegar alguma doença sexualmente transmissível, porque entra aí o segundo mito, né? Que os adolescentes, a maioria deles acha que quando eles estão com alguém, eles confiam a própria vida ao crush, sabe? Eles não acreditam que essa pessoa pode vir a não ser quem eles pensam que ela é. Então, eles acreditam assim, que não precisa de prevenção, de uso de preservativo, de camisinha, porque aquela pessoa imagina, é uma pessoa pura. Ela jamais vai me trair, jamais vai ter outra pessoa e eu não vou correr risco de ter uma doença sexualmente transmissível. E eu falo isso para vocês porque eu converso muito com adolescentes. Eu sei do que eu estou falando. Eles realmente têm esse pensamento meio mágico de que não são capazes de gerar outra vida e de que não vai acontecer com eles de pegar alguma doença. E isso leva a quê? Leva a praticar sexo sem preservativo. É muito comum. É muito comum. E outra coisa que acontece, e isso eu vi numa pesquisa há uns 20, 20 e poucos anos atrás, o Thiago tinha 11, agora ele está com 32, 21 anos atrás. Eu ouvi uma pesquisa de que estava crescendo o número de jovens com AIDS e eles não usavam camisinha, dizia a pesquisa, por causa desse fator aí de confiar no parceiro. E o outro fator é que eles tinham vergonha de comprar preservativo. Ou não tinha dinheiro, né? Porque com 12 anos a gente não costuma ter todo o dinheiro do mundo à disposição.
mesmo tendo de graça no posto, eles têm vergonha de ir lá e pegar, né? Porque no postinho de saúde tem lá o dispenser, né? Você vai lá e pega. Pelo menos aqui em Ribeirão Preto é assim, a gente vai lá tomar vacina e vê que tem ali à disposição. É uma campanha do Ministério da Saúde de distribuir gratuitamente para a população os preservativos. Só que eles não têm muita coragem de ir lá e pegar, não é? E também, às vezes, não tem coragem de pedir para os pais. Pai, preciso de dinheiro para comprar camisinha. Mãe, descola uma grana aí que eu tenho que comprar preservativo. Isso não rola, essa conversa não rola. Eles morrem de vergonha de falar a respeito disso, né? E até tem o clássico, né, da mãe chegar com a camisinha e entregar para o filho querer abrir um buraco no chão e se enfiar dentro, porque morre de vergonha, morre de vergonha. Mas, gente, não tem como escapar. É nosso papel de mãe conversar a respeito disso. Eu tenho uma amiga, Lena Vilela, é uma super fofa, ela é sexóloga, e ela tem um programa de orientação especificamente sobre sexualidade para os pais, para tratarem, para educarem sexualmente seus filhos desde pequenininhos, né? E até adolescentes e jovens e tudo. Lena Vilela, procura ela, ela dá muita dica de como conversar a respeito disso. Ela só fala a respeito disso, como educar seu filho sexualmente. Eu acho que vai ser perfeito para o que você precisa, viu, mãe? Mas é isso. Tem que conversar. É, eu acho que você tem que conversar também com a mãe dessa menina, né? E assim, ó, geralmente esse tipo de namoro, como que funciona? Essa informação sobre sexualidade, ela tem que existir, porque pode não ser com essa moça, mas logo, logo, né? Daqui a pouco já chega aí o momento dele. Passa muito rápido, né, gente? Não era ontem que ele era um bebezinho? Voa o tempo, e quando vê, já estão aí casando, dando netos pra gente. Adivinha como eu sei? Pergunta. Então, assim, passa muito depressa. Então, quando antes a gente começar a conversar a respeito disso, mais preparados eles vão estar. Melhor para eles, né? Que vão estar aí munidos de ter as informações, a munição para poder ele próprio se cuidar, se preservar e tomar as decisões corretas, se ele estiver preparado para os momentos que vão vir. E a gente sabe quais são esses momentos, né? Agora, geralmente com 12 anos, eles não estão nem pensando muito nisso. É que depende muito, sabe? Tem jovem com 12 anos que ainda está brincando de Barbie, né, de carrinho, não tá desperto ainda para isso. E aí esses namoricos acaba sendo aquela coisinha assim de selinho, de muito superficial e muito fugaz. 2 semanas já brigou, já não quer mais, né? E às vezes nós adultos, nessa tentativa de tentar entender o que está acontecendo, a gente acaba dando uma importância, um peso maior para aquele namorico do que ele realmente tem. Percebe o que eu estou querendo dizer? Não é para subestimar. De repente pode sim ser algum relacionamento mais sério, mas não é o que acontece normalmente. O que acontece normalmente é que nessa fase, nessa idade, são só namoricos. E aí, se a gente não dá muita trela, acaba passando sozinho, sem muitas consequências e muitos apegos. De uma forma ou de outra, a informação, a orientação a respeito de sexualidade, e não só a sexualidade, mas a respeito do respeito que o moço tem que ter com a moça, e que a moça tem que ter com o moço, respeito como ser humano, respeito do sentimento da outra pessoa, isso tem que ter sim, tem que ter mesmo. Não agora que começou a namorar, desde muito antes. Se não conversou antes, então que seja daqui para frente. E ele estando namorando ou não, esse assunto tem que estar sempre na pauta da reunião de família. Sempre falo, né, que tem que ter uma reunião de família, pelo menos uma vez por semana. As mães falam, mas como? Tá todo mundo no celular, ninguém quer saber de ficar longe, cada um pega seu prato e vai para a TV e vai para o seu quarto. Ninguém ou vai para a mesa e fica todo mundo no celular ao mesmo tempo, ou os horários não combinam, um está saindo para
para a faculdade, o outro está chegando, um chegou do trabalho, o outro ainda não, um já está fazendo tarefa, já vai dormir, não encontram os horários. E eu insisto com as mães para dizer, precisa encontrar um horário que seja meia hora por dia, em que a família toda esteja sentada ao redor de uma mesa e conversando sem o celular. É algo que eu defendo que é um marco na mudança do relacionamento entre mães, pais e filhos. Principalmente os adolescentes, que é quando começa já a ter sua opinião, já começa a ter conflito de opinião, já começa a querer se desgarrar um pouquinho da família. E se a gente tem esses momentos, né, essa tradição de família de sempre conversar a respeito de tudo, essa situação fica mais simples, mais fluida. Tá bom, mãe? Eu espero ter ajudado aí nessa situação. Deixa eu ver quem mais está aqui. Juliana Mendes, oi Ju, tudo bom? Wellington Oliveira, oi, de novo aqui, que bom. Daniele Souza, o meu tem 12 anos, mas me preocupa algumas pesquisas que ele faz no Google. Tipo, eu vi nos históricos, ele estava vendo sexo e eu agora não sei o que fazer. Ah, Dani, é isso, amor. Não, não tenha essa ilusão de que eles não vão procurar isso. Na idade de 12 anos, eles já procuram sim. E, ó, entre si, os meninos já conversam muito, muito, muito a respeito de sexo. Muito. Não se iluda, tá? Quando tem um monte de menino junto, o assunto geralmente gira em torno disso ou de videogame. É o assunto preferido deles, né? Não se iluda, é assim mesmo, é normal, é natural, tá? E você não precisa se preocupar, não. São os hormônios dele que já estão começando a florar, ele já está começando a despertar fisicamente o interesse pelas meninas, é normal, não se preocupe, porque ele precisa de informações de qualidade, tá vendo? Ele está buscando informações. O problema é que quando ele entra no Google e digita sexo, ele está aí abrindo porta para um monte de coisa que às vezes não é o natural, né? Tem coisas aí, tem umas aberrações, tem uma pornografia aí exagerada, que ilude, que não informa, não orienta, e na verdade o que eles precisam é de informação mais realista, mais pé no chão, informação de qualidade, tá? E nós, mães, podemos dar essas informações para eles, e se nós não nos sentimos emocionalmente preparadas para isso, a gente pode procurar a ajuda de um profissional. Como eu disse, a minha amiga a Lena Vilela, ela prepara mães para conversar a respeito disso, de sexualidade, ela é sexóloga, ou você pode procurar o pediatra, que é o médico de adolescentes, né? E ele vai saber orientar o seu filho a respeito disso, tá? Das informações que ele precisa, fornecer. Você deve conversar com ele, Dani, como você conversa a respeito de tudo. Não sei qual o nível de liberdade que seu filho já tem, não sei se ele anda sozinho, por exemplo, na rua, quando o nosso filho começa a andar sozinho, a gente explica como atravessa a rua, como que chega num lugar, como que toma um ônibus, não é? Eu não sei se é o caso do seu filho. Da mesma maneira que a gente orienta os nossos filhos a respeito dessas coisas corriqueiras, a gente deve orientar também a respeito de como se comportar na vida, no relacionamento amoroso. Normal, como qualquer outro assunto. Mas se você tem vergonha, se você não tem coragem de abordar esse assunto, proporciona para ele uma consulta, pode ser no SUS mesmo, tá? Não precisa de convênio, de particular, se você não tem, não. No SUS mesmo, vai no médico, e aí você conversa com o médico, pode ser na frente dele ou não, e diz, olha, ele começou a namorar, eu não consigo conversar com ele a respeito das orientações que eu preciso dar, então eu queria que o senhor fizesse esse favor para mim. E aí, põe ele na sala, você pode sair se você quiser, né? Ou se você se sentir confortável e ele estiver confortável, pode ficar também, e deixa o médico dar esse tipo de orientação. Eu sempre falei com a Thalita a respeito disso, e sempre falei, inclusive, a respeito de prevenção sobre assédio sexual, desde menina, piquititica.
Eu ensinava a Thalita a saber que existe uma abordagem carinhosa, boa, saudável, carinho saudável que os adultos podem fazer com crianças, mas que tem uma certa abordagem que não é certa, que é assédio sexual e quando ela se sentir constrangida ou não se sentir confortável com um toque, com um abraço, com um tipo de beijo muito melado, que ela deve se manifestar e dizer, olha, não estou gostando, não estou gostando desse carinho, estou me sentindo desconfortável, eu quero que você pare. Assim, eu falava para ela. E eu falei para ela, inclusive, quando ela era pequenininha, eu falei, e se a pessoa insistir, você fala, se você continuar, eu vou gritar. Grita, chuta o saco e sai correndo, eu brincava com ela. Então hoje eu pergunto, Thalita, você sabe se defender? Sabe como reagir num caso de assédio sexual? Ela sei. O que que você faz? Ela chuta o saco, grita e sai correndo. Morro de rir dela, que obviamente não é mais essa abordagem, né? Ela já tem a condição de se defender de uma maneira mais incisiva, não precisa chutar ninguém, gritar e sair correndo. Mas se for um caso extremo da pessoa realmente não aceitar o não dela, é isso mesmo que tem que fazer, né? Ela tem agora mais argumentos, tem como ser mais articulada e deixar claro que ela não está gostando da abordagem, e se não resolver, é partir para agressão mesmo. Viu? É assim que a gente conversa, tá, Dani? E se tiver dúvida, se você quiser mais orientação, pode perguntar à vontade, tá bom? Vamos ver outra pergunta. Olha só, eu só acho que é tão legal quando cada um cuida da sua própria vida. Quando cada um cuida da sua própria vida. Onde eu moro é assim. Criar filho direito é deixar a adolescente fazer tudo o que ela quer. Não pode gritar, não pode dar uma chinelada, não pode colocar de castigo, simplesmente tem que deixar à vontade. Simplesmente prefiro criar meus filhos errado mesmo. Grito mesmo, dou chinelada quando precisa sim, coloco de castigo sim, e assim segue a vida. Meu pai e minha mãe me criaram assim e dou graças a Deus porque nunca humilhei ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Olha só, essa moça tá brava, acho que ela tá incomodada com as abordagens que a gente está tendo cada vez mais acesso a respeito de disciplina positiva, a respeito de comunicação não violenta, a respeito da lei da palmada, né, que entrou em vigor e que, sob o efeito da lei, proíbe que os pais apliquem castigos físicos nos filhos, só que, obviamente, é um tipo de lei que é muito difícil de fazer valer quando a gente ainda está numa transição de cultura em que o nosso país é tido como normal, como correto, inclusive, aplicar castigos físicos. E isso acontece, gente, é uma conversa longa, acho que eu vou até fazer uma live mais profunda só a respeito disso. Essa questão de a gente ter dificuldade quando a gente começa a despertar para o erro que bater no filho, tratar com violência, e o que as pessoas confundem, achando que isso, o fato de não poder bater, significa que tem que deixar fazer tudo. Não é assim, mãe, de forma alguma. Não, pelo amor de Deus, não deixe seu filho adolescente fazer tudo o que ele quer. Isso talvez seja tão prejudicial quanto a punição física, porque o adolescente ele encara isso como não conscientemente, tá? São processos internos, inconscientes, em que ele acaba achando que a mãe dele não liga para ele, quando deixa tudo, entende? Ele se sente sem rumo, sem parâmetros, fica uma criança totalmente insegura. E ela começa a ser agressiva porque ela está tentando se defender, chamar atenção, porque ela precisa de limites. Ela precisa de alguém que dê
um norte para ela, que coloque margens nesse rio, que é onde ela pode navegar, até onde ela pode ir, onde ela não pode ir. Absolutamente, mãe, tá errada essa interpretação. Não é que pode fazer tudo, não. Isso é um extremo muito perigoso. Beira a negligência, sabe? Os filhos se sentem órfãos quando a gente deixa eles fazerem tudo o que eles querem. Eles ainda não têm maturidade, nem preparo, nem experiência suficiente, nem cérebro formado eles têm ainda, fisicamente, ainda está em desenvolvimento. Algumas partes do cérebro deles ainda não se formou o suficiente para que eles tenham capacidade de pensar nas consequências a longo prazo das atitudes deles. Então, eles precisam sim de alguém que delimite e diga: isso não, daqui você não passa. Com certeza eles precisam de limites. Tá errado esse negócio de deixar fazer tudo o que quer. Isso é ponto pacífico. Agora, para isso, você não precisa bater. Você não precisa gritar. Existem outras maneiras de você dizer não para o seu filho sem agredi-lo fisicamente, sem desrespeitá-lo como ser humano, sem tirar a dignidade dele. E eu entendo quanto é difícil a gente saber como fazer isso. Ninguém nos ensina, gente. Eu acho que isso deveria ser matéria obrigatória na escola. Na escola, como é que você lida com as pessoas na relação interpessoal, inclusive com seus filhos. Eu ouço ainda hoje mães dizerem assim: eu te dei a vida, se eu quiser eu tiro. Como se a vida do seu filho fosse uma propriedade sua, que você pode fazer dela o que quiser. Olha, eu acho até que você pode acreditar nisso, porque você está reproduzindo o modelo que você recebeu, e está tudo bem. Isso é falta de informação, falta de conhecimento. E é um dos motivos por que eu estou aqui, porque eu quero disseminar esse conhecimento que eu adquiri para meu azar, um pouco tarde demais, por causa do Tiago. E, gente, minha passagem pela adolescência do Tiago foi quase traumática. Foi muito difícil, justamente porque eu não tinha as informações que eu tenho hoje a respeito de como lidar de uma maneira assertiva, eficiente, que cumpre o papel de mãe, de colocar limites, de colocar parâmetros, de estabelecer regras e fazer cumprir essas regras, mas sem ser a chata, sem ser violenta, porque bater, xingar, gritar é violento e causa, sim, traumas terríveis nas pessoas. E dependendo do temperamento que ela é, você já viu essas pessoas assim totalmente apáticas, que não querem nada com nada da vida, aquele tipo de pessoa que trabalha, volta para casa, assiste novela, dorme, vai outro dia para o trabalho de novo e vive esse ciclo de vida sem nenhum sentido. A pessoa que começa, quando começa aquela musiquinha do Fantástico no domingo, já começa a entrar meio que numa depressão, depressão entre aspas, tá? Força de expressão, não depressão a doença mental, eu tô dizendo uma depresinha, tá? Não é literal, não é ao pé da letra. É uma força de expressão quando eu tô falando agora sobre deprê, né? Mas quando começa a ouvir ali a musiquinha do Fantástico, já vai dando uma depresinha que vai ter que ir de novo voltar para aquele ciclo infernal de trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa e fazer tudo de novo igual, sem nenhum sentido, sem nenhuma vontade, sem entender a razão de estar fazendo aquilo. Isso muitas vezes é causado pela maneira como nossos pais nos criaram, nos dizendo que a gente não tem que querer. Criança não tem que querer, criança não tem que ter vontade. Tá com problema? Tá com depressão? Vai capinar um terreno que você vai ver que sara. Foi assim que nós fomos criados. E o resultado é que tem um número imenso de pessoas que estão cada vez mais desistindo da vida.
porque foi dito para elas que elas não têm querer. E ela cresceu acreditando que ela não tinha o direito de querer nada. E se ela não tem o direito de querer nada, ela não vai querer nada. Ela vai se conformar com aquela vidinha morna, medíocre, sem sentido, que passa dias, semanas, meses, anos, naquele ciclo entediante. A pessoa não se mexe para tentar evoluir, tentar aprender, tentar melhorar, tentar conquistar alguma coisa. E todo mundo critica esse tipo de pessoa, mas se você for investigar na infância dele, é o tipo de pessoa que foi criado na rédea curta, como dizia antigamente, em que a mãe impunha as suas próprias vontades, o jeito que ela queria, sobre qualquer coisa, sobre o horário de tomar banho, sobre o tipo de roupa que usar, sobre se ia fazer uma coisa ou outra, mais tarde, qual faculdade que ia cursar, porque só vale direito, medicina e engenharia, né? E se for fazer alguma coisa mais fora disso, não tem valor. Entende? E olha, gente, o resultado é um monte de gente infeliz que não tem sentido na vida. Tudo por causa dessa maneira que nós aprendemos e estamos reproduzindo. Então, não é por aí, mãe. Nem é para deixar fazer tudo e nem é para xingar mesmo, gritar mesmo, bater mesmo. Não é assim. Tem um outro jeito. Tem o jeito do equilíbrio. Tem o jeito do tratar com respeito e dignidade, dizendo o sinto muito, não dá para ser assim. E eu vou te explicar, é por causa disso, disso, daquilo. Tem o jeito de você sentar junto, estabelecer as regras juntos, dizer qual é a sua preocupação, qual é o motivo pelo qual você não quer que faça daquele jeito, e dizer, olha, até aqui a gente pode negociar, a partir daqui é inegociável. Então, assim, que vai ter que tomar banho? Vai ter que tomar banho. Que vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Que vai ter que fazer as tarefas da escola? Vai ter que fazer, não é negociável. Vai ter que estudar. Agora, se vai estudar logo depois que chega do almoço, logo depois que termina o almoço, quando chega da escola, ou se vai estudar no final da tarde, se vai estudar um pouquinho, depois descansa um pouquinho, depois estuda mais um pouquinho, ou se vai matar logo aquela tarefa e depois descansa de uma vez, tudo isso é negociável. E quando você dá essas oportunidades de escolher, o seu filho se sente mais capaz e mais incentivado a cumprir as regras, sem que você tenha que bater, que xingar, que falar 1000 vezes. Existe técnica para você fazer isso, existe jeito de fazer isso. E se você não sabe como fazer, me acompanha. Eu estou toda segunda, toda quarta, conversando com vocês aqui, na maioria das vezes ao vivo, e explicando como é que se faz isso. É que é muita coisa para aprender, não dá para falar em uma hora. E às vezes a gente também não tem aí uma hora, né? Toda semana para ficar conversando a respeito disso. Mas vai acompanhando. Você não assiste novela, não assiste série? Então programa aí toda segunda, 9 horas da noite, tem material novo aqui em que eu vou explicando essas coisas, vou informando como é que faz. Toda quarta também tem material novo, inédito, em que eu vou dando aulas gratuitas, não precisa pagar nada, é só você me acompanhar. Estou colocando bastante material no Instagram, estou colocando bastante material no YouTube, aqui no Face também. É só você ir acompanhando, porque aos poucos você vai desenvolvendo esse jeito de lidar com seu filho de uma maneira que você não precise abandoná-lo, que é o deixar fazer tudo, isso é abandono, isso é negligência. E você também não precisa continuar batendo, agredindo, porque, mãe, já foi comprovado, bater não funciona. Você está dizendo que você se tornou uma pessoa de bem, mas investiga aí quantas limitações, quantas crenças limitantes tem dentro de você e que talvez você nem tenha isso claro, talvez seja um ponto cego, mas quantas coisas você quer conquistar na sua vida e você não consegue, você não se sente capaz de ir buscar o que você gostaria. Você já parou para pensar que isso pode ter raiz na maneira como seus pais te criaram, na maneira como seus pais educaram você?
te limitando, te colocando um limite, mas que ao invés de limitar as suas ações e as suas atitudes, o seu comportamento, para que você tivesse parâmetros e não fizesse tudo que desse na telha, talvez limitaram o seu desenvolvimento, o seu crescimento e a sua percepção das suas potencialidades, do que você é capaz de fazer e realizar. Percebe? Está provado cientificamente, bater pode funcionar sim na hora. Imediatamente a criança para de fazer o que está fazendo porque apanhou. Agora, a longo prazo, não funciona. E outra coisa, se você não estiver olhando, ela vai fazer. E muitas vezes bater funciona mais para que ela desenvolva maneiras mais eficientes de mentir e esconder o mal feito de você, do que de realmente se conscientizar de qual é o caminho correto a seguir. Faz sentido para você, mãe? Me segue aqui, eu tenho certeza que você só tem a ganhar quando você começar a descobrir essa outra maneira. Não é nem 8, nem 80. Não é nem deixar fazer tudo o que quer e nem bater, xingar e gritar e humilhar. Entende o que eu estou te dizendo? Isso é muito importante. Olha, Eliane Sarau, Daiane, como é que tá aí a Agatha? Já nasceu? Tia Vilda, que bom você por aqui, Dani, obrigada. Ô, linda, eu espero que te ajude, viu? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Pergunta pra Val toda segunda, tô aqui, é só mandar pergunta, viu? Luiz Carlos Frigo, oi, chefe, tudo bom? Raquel Souza, ai, gente, obrigada pela companhia aqui, viu? Um super beijo para vocês. Bom, vamos ver se dá para fazer mais uma pergunta? Vamos lá, bom dia. Minha filha me pediu semana passada para ir na casa do amigo dela. Ela conhece há 2 anos. Eu nunca deixo, mas dessa vez ela falou que queria ir para conversar se eles iriam começar a namorar. Que não tinha problema, que não iria fazer nada, para confiar nela, que ela sempre prefere me pedir do que mentir. Realmente, ela não fez que foi em lugar. Ah, ela não diz que foi em lugar e vai em outro. Pois bem, esses dias ela menstruou. Então, ela fica muito triste, ansiosa, normal. Só que ela vinha sentindo algo diferente nela, uma preocupação, uma tristeza maior. Ontem, quando ela foi tomar banho, corri no celular dela para olhar conversa e li que ela estava preocupada que a menstruação dessa vez do, veio do 3 dias e tal. Daí associei que ela teve relação, a primeira, com esse garoto. Cheguei no quarto e perguntei se ela estava preocupada com alguma coisa, se queria me falar algo. Ela só balançava a cabeça que não. Olhei bem no olho dela e ela começou a chorar. Que disse que tinha feito e ela mentiu para mim. Por isso estava assim, que não foi na intenção, mas aconteceu. Na hora fiquei muito triste e chateada. Falei com ela que eu era burra de ter deixado, que nunca deixo, e olha o que aconteceu. Que confiei nela e ela me traiu. Enfim, perguntei se o menino usou camisinha. Ela confirmou que sim. Agora vou levar na médica para tomar anticoncepcional. Já tinha dito isso a ela, para primeiro ir na médica antes de ter relação. Me dê uma palavra para acalmar meu coração. Ela fez 18 anos agora em outubro. Mãe. Então, eu estava achando que era uma menina mais nova, pela maneira como você disse, que nunca deixou. E olha só, se ele usou preservativo, mãe, ela não estaria assim tão preocupada. Eu não conheço sua filha, eu não posso afirmar, mas posso dizer por mim. Eu engravidei com 15 anos e o meu único método anticoncepcional nos últimos 15 anos é o preservativo. Eu não uso nenhum tipo de anticoncepcional químico, pílula, DIU, nada disso. E eu sou capaz de te dizer que é muito raro a pessoa ficar
grávida usando preservativo. Se souber como é que coloca o preservativo e usar direitinho desde o início da relação, tô aí há 16 anos sem nenhum risco de engravidar, porque realmente é só se tiver algum acidente, né? E para mim, pode ser que eles não tenham usado preservativo ou não estejam capacitados, né? Não saibam como fazer para usar direito. E mãe, ó, eu vivo dizendo aqui no canal que eu não quero e eu nem tenho direito e não tenho nem moral para julgar nem criticar ninguém. Eu fiquei grávida com 15 anos, eu tive um filho com 15 anos, eu fiz muita besteira como mãe do meu filho mais velho. Hoje ele arca com as consequências disso. Eu vejo uma série de situações que o Tiago enfrenta, que ele enfrentaria de maneira diferente se eu soubesse, quando ele era adolescente, o que eu sei hoje. Eu vejo isso claramente, no quanto ele poderia fazer as coisas mais fáceis na vida dele hoje, se eu tivesse cumprido o meu papel de uma maneira mais assertiva quando ele era adolescente. E eu tô te falando tudo isso para te dizer que eu absolutamente não tô aqui para julgar ninguém. Não tem nem moral para isso, de verdade. É o que eu sinto no fundo do meu coração. O que eu tô te falando é porque eu gostaria de, quando o Tiago era adolescente, de ter alguém que me falasse as coisas que eu falo aqui. Eu gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar no meu passado e fazer diferente o que eu fiz, sabendo o que eu sei hoje. Mas não tem máquina do tempo. Mas para você ainda há tempo, porque sua filha ainda é adolescente. E, gente, é muito mais simples quando eles estão dentro da nossa casa, sob o nosso teto, sob a nossa guarda, para a gente aprender e fazer melhor, do que depois quando eles voam do ninho e vão ter sua própria vida, vão para longe da gente, entende? Então, eu quero te dar as informações que eu gostaria de ter. Então, eu te peço para não interpretar como uma crítica, como um julgamento, eu não estou te fazendo de errada, tá? Eu fiz igual ou pior, é porque eu não sabia. E eu tenho certeza que o que você está fazendo também é tudo por não saber como fazer diferente. Ninguém nos ensinou. Não existe faculdade de mãe, não é verdade? Então, eu vou falar. E eu quero que você receba com amor, porque eu vou falar com amor. E o meu interesse é simplesmente te fazer ver de uma outra maneira que você não viu ainda. Então vamos lá. Quando você impede um adolescente de sair, você está impedindo que ele esteja treinando e se preparando para quando ele chegar à vida adulta. Ele só vai aprender a ser um adulto responsável, que tem iniciativa, que sabe se virar, que sabe fazer escolhas adequadas para a vida dele, se ele treinar. E o momento de treinar isso é durante a adolescência. Então, mãe, é para deixar ela sair, sim, aos pouquinhos. Porque senão, a primeira vez que ela sair, ela vai fazer bobagem. Eu tenho uma amiga muito querida, que inclusive é falecida, muito, muito carinho por essa pessoa. Essa minha amiga, ela me contou que a primeira vez que a filha dela foi atravessar a rua, foi atropelada. A primeira vez que a filha dela foi atravessar uma rua, a filha dela foi atropelada. A surpresa é que a primeira vez que a filha dela atravessou a rua, ela tinha 15 anos. A Carol, 15 anos. Gente, é muito tarde para uma pessoa aprender a atravessar a rua com 15 anos. É muito tarde. Ela já tinha que ter aprendido a atravessar a rua há década atrás. A gente quer que os nossos filhos sejam adultos suficientes, que se sustentem, que sejam felizes, donos dos próprios narizes, que saibam resolver a própria vida, mas a gente não dá para eles aquele treinamento dia a dia para chegar lá.
a gente quer que eles fiquem sob a nossa tutela o tempo todo e de um dia para o outro que eles se tornem adultos responsáveis. Isso não é possível, não tem como acontecer. Ser adulto demanda prática, demanda treino. E ser adolescente é treinar para ser adulto. Então, mãe, eu sei que a sua estratégia foi dizer: eu confio em você, você não vai me trair. E você apostou que quando ela estivesse lá, naquele momento em que ela seria convidada pelo namorado para ter relação, convidada por uma amiga, por um amigo a experimentar uma droga, experimentar álcool. Você apostou que esse seu voto de confiança, meio que impondo um remorsozinho ali, que ia segurá-la. Não segura, mãe. Não segura, e você tá tendo a prova aí do que eu tô falando agora. Desculpa, gente. Não sei se vocês repararam, eu tô com o olho pequenininho, eu tô com alergia. Até a garganta tá raspando um pouquinho, desculpa. Mas, mãe, olha, veja, essa estratégia de segurar e dizer você não vai, e dizer eu confio em você, você não vai me trair, ela não dá suporte para o jovem, no momento de decisão, conseguir tomar a decisão adequada. Eu falei para a mãe da primeira pergunta que ela deve instruir o filho dela de 12 anos de como é que funciona esse processo de você estar lá, né, no bem bom, no rally rola. Vocês sabem do que eu estou falando. E a hora que chega um certo ponto, a gente estando aí adolescente, com os hormônios à flor da pele, com toda a biologia gritando para a gente dar continuidade à espécie, né? Porque é isso que acontece. Tem um certo ponto que não dá mais para voltar. Tem que ter uma baita de uma força de vontade. E força de vontade, gente, vamos combinar. Se força de vontade fosse coisa fácil, ninguém estava acima do peso. Tava todo mundo fit. Não, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Brigadeiro, a gente sabe que não é para ficar comendo. Coxinha, 400 calorias. É uma bomba calórica. Fica esfregando a coxinha na frente da gente. A gente come ou a gente consegue resistir? Não sei você, mas eu caio de boca. A maioria das pessoas que eu conheço também. Então, não espere que sua filha vá ter capacidade de segurar a natureza humana dela por conta de uma ameaça, por conta de um voto de confiança que foi colocado meio que como uma estratégia de segurar alguma ação que ela fosse escolher que não fosse a que você gostaria. Não adianta a gente achar que os nossos filhos vão nos contar. É muito difícil, eles têm muita vergonha de chegar pra gente e falar: mãe, tô namorando, tô a fim de transar, como é que eu faço? Isso não acontece, gente. Isso é raríssimo. 3% dos adolescentes têm esse tipo de abordagem com os pais. E só acontece com aqueles pais que conversam naturalmente a respeito de sexo, da mesma maneira que ensinou as cores, ensinou as partes do corpo, né? Como é que chama? Nariz. Como é que chama? Ouvido. Cadê o umbigo? Cadê a mãozinha? Quantos aninhos você tem? A gente não ensina tudo isso? Então a gente também deve ensinar sobre pipi, sobre vagina, sobre quando cresce, como faz, sabe? A gente tem que pegar mesmo uma cenoura e pegar a camisinha e abrir e mostrar e deixar mexer, explicar que põe de um lado, se põe do outro dá ruim. Não é? A gente tem que fazer isso assim, explicitamente, especificamente. Não falar assim, ó, juízo em não quer dizer nada. Não prepara a pessoa para agir no momento que ela tem que agir. Gente, querer que o adolescente se segure e que não vá fazer sexo com base numa teoria, numa ameaça, ou mesmo num voto de confiança,
é pedir para se decepcionar. É contra a natureza humana. Biologicamente, nós somos preparados para nos relacionarmos. Isso é biológico. É para a espécie ser preservada. Você já reparou quando a gente começa a namorar, os 6 primeiros meses é só love? É, nossa, é só coração, né? A gente se apaixona, a gente só pensa na pessoa, a gente quer estar perto o tempo todo, a gente ignora completamente todos os defeitos da criatura. Tô falando mentira? Tô falando verdade, não é? Então, gente, pra que isso? E por que que depois de 6 meses essa coisa já volta ao normal? Biologia pura. É a espécie se reproduzindo, se preservando para continuar. Entende? Não dá para você segurar a natureza humana. Não é assim que a gente segura. Não é assim que a gente segura. Eu disse, minha filha tem a opção, pela religião dela, e eu respeito, de não fazer sexo antes do casamento, ok? É uma opção dela, tudo bem. Mas ainda assim eu vivo falando para ela a respeito de como ela se comporta com o namorado dela, se ela quer manter esse voto. Eu explico que o negócio vai esquentando, 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 e que tem um certo ponto que não dá mais para voltar atrás. E essas pessoas que têm esse voto de castidade, talvez elas estejam até mais expostas, por quê? Porque se a pessoa sabe que eventualmente ela pode ter relação, ela já leva a camisinha no bolso. Se ela não pensa na possibilidade de que ela pode vir a ter uma relação, porque ela não quer, ela não está planejando ter, ela já não leva a camisinha no bolso. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai sem. Na hora, vai sem. E, sinceramente, mãe, se ela estava assim tão preocupada porque atrasou 3 dias, eu sou capaz de apostar com você que a chance deles terem usado preservativo é bem pequena. Talvez tenha usado, mas talvez não tenha usado direito, a ponto dela ficar preocupada, percebe? Então, mãezinha, não adianta. E esse tipo de coisa, de dizer que ela te traiu, ela não te traiu. Ela foi fiel a ela mesma. E olha, você ficou segurando ela até os 18 anos. Pediu semana passada para ir na casa do amigo dela, que ela conhece há 2 anos, e você nunca deixa. Você nunca deixa porque você está com medo de você ser julgada como uma mãe liberal, como uma mãe que deixa. E aí, quando acontece isso, da filha ficar grávida, eu posso falar, eu fiquei grávida com 15 anos, né? Ou da filha, de repente, começar aí uma vida sexual e as pessoas ainda não encaram isso com naturalidade. Se a mãe deixa, a mãe é a culpada. A mãe foi negligente, a mãe foi frouxa, a mãe foi permissiva demais. É o julgamento que a gente recebe, e é medo desse julgamento que eu acho que você tem, de querer ser uma mãe que nunca deixa. Eu nunca deixei minha filha ir. E olha aí o resultado. Quando ela foi, ela não estava preparada para tomar as decisões que ela precisava tomar. E mãe, ela não te contou porque ela sentia que ela ia decepcionar muito você. Ela não te contou para te preservar. Quando ela começou a chorar, é porque ela não queria te dar essa decepção. Só que ela também não consegue contra a natureza humana dela. Percebe? Você colocou ela contra a parede de uma maneira que ela não tinha escapatória. Ela estava sem defesa. Ela não sabia como reagir. Quando chegou no momento lá em que o negócio esquentou além do limite, ela não soube o momento de parar para que não acontecesse. Ela acabou cedendo e é normal, é natural. É até imposto um pouco pela natureza, porque ela não estava preparada, ela não ensaiou isso antes. Ela não estava com ferramentas, com subsídios, ela não estava preparada psicologicamente para enfrentar essa situação e tomar a decisão que você acha que ela deveria ter tomado, e inclusive que ela provavelmente acha que deveria ter tomado. Ela com certeza sente muita culpa de ter deixado acontecer. Porque na cabecinha dela, com a maneira como ela foi criada, ela não deveria ter deixado acontecer. Mas o problema não é acontecer. O problema é acontecer e você não está preparada para como lidar com a sexualidade, com as consequências da sexualidade. Percebe? E mãe, ó,
Olhar o celular é falta de respeito. Sabe, enquanto ela tomava banho, você foi lá e olhou o celular dela. E foi necessário isso para que ela te contasse. É justamente porque você colocou em cima dela um peso que ela não tem capacidade de lidar. Percebe? Sabe como a gente se previne disso? A gente fala da gente, a gente fala das nossas mancadas, a gente fala de como a gente engravidou dela, a gente conta que a gente é humano e que a gente falha. Porque aí quando ela sentir que ela também está falhando, ela não vai ter tanto receio de admitir para você que falhou. Percebe? Ela não tem capacidade de ser tão perfeita. Ninguém tem. Só que você meio que esperava isso dela. Você disse, olha, ela nunca disse que ia num lugar e ia em outro. E ela ficou diferente, né? Você falou que sentiu algo diferente nela, uma preocupação, uma tristeza. Ela estava passando talvez pelo pior momento da vida dela, achando que poderia estar grávida, sem poder contar para você. Olha que situação, olha que situação. E assim, olha, sua filha é uma mulher, 18 anos, ela é uma mulher. Quer você queira, quer não, ela já é uma adulta. E os adultos fazem sexo. Os jovens também fazem sexo. O que os jovens precisam é de orientação, de como fazer e como se preservar, tanto sexualmente, fisicamente, quanto emocionalmente, com relação a não ficar refém do namorado só porque transou com ele, ou não ficar refém da namorada só porque está apaixonado por ela, de não sair pegando todas, porque a sociedade exige que o menino seja um garanhão, que pegue todas, quanto mais ele pegar, mais ele é o bonzão. E somos nós, mães, que criamos os nossos filhos para serem assim. Como que é o ditado? Segura suas cabritas que o meu bode está solto. Gente, é assim que a gente cria nossos filhos. Essa frase é conhecida de todos nós. Significa que está circulando por aí na nossa cultura como uma coisa engraçada e às vezes até normal. Agora que se começaram os movimentos para a gente começar a perceber que não, que as cabras e os bodes têm os mesmos direitos de estarem soltos e de serem orientados a como conviver em sociedade, estando soltos. Percebe? Porque a gente não tem como ficar em cima deles 24 horas por dia. Eles vão à escola, eles vão na casa de alguém, eles vão em algum lugar e você não vai estar perto. Então, você querer manter a rédea curta é impossível, é impossível. E você encolhe demais uma mola, a hora que essa mola se solta, o que que acontece? Ela explode. Ela vai fazer os extremos. Filho adolescente que nunca pode nada. O dia que ficar sozinho em casa, meu Deus do céu, vai aprontar tudo que não pôde fazer até aquela data na vida dele. Teve uma mãe que estava perguntando o que que ela fazia, porque ela queria, o filho dela não queria ir passar o Natal na casa dos avós, que era em outra cidade, mas ela não achava justo ela ter que ficar, porque ela também estava passando por uns momentos tristes e queria ir ver os pais, e ela cogitou de deixar o filho sozinho em casa. Minha filha, não faça isso não. Se você prende, 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 de repente você solta. Se ele não está preparado para essa liberdade toda, porque ele não está acostumado com liberdade, vai dar ruim. Foi o que aconteceu com sua filha. Ela não teve o preparo para lidar com a liberdade. Ela não treinou lidar com a liberdade. A gente deve, desde pequeno, e começando a dar autonomia, liberdades para eles. Aos pouquinhos, proporcional à maturidade e um pouquinho mais a cada vez em que eles derem provas de que estão aprendendo a lidar com aquela liberdade que eles estão recebendo. É assim que a gente conduz nossos filhos para serem adultos.
Ser adolescente é treinar para ser adulto. Quanto mais experiências eles tiverem ao longo desse caminho, proporcional à idade, à maturidade deles, paulatinamente, devagarinho, um passinho de cada vez, um pouquinho mais a cada fase, é a preparação que eles precisam para quando chegar lá na frente, saberem exatamente como ser. O problema é que a gente não acha que eles são capazes, por não achar que eles são capazes, a gente não deixa eles fazerem nada, e um belo dia eles estão aí com 18 anos, prontos para serem adultos, só que não estão nem um pouco prontos, porque eles não ensaiaram essa liberdade, eles não ensaiaram como lidar com essa liberdade, como resolver as coisas sozinhos, como tomar as decisões sozinhos, porque as decisões sempre foram suas, mãe. A decisão era sempre sua. Ela queria sair e a decisão era sua. Não, e acabou. Ela não praticou decidir coisas. Então, quando ela esteve sozinha para decidir se ela faria ou não sexo, ela não estava preparada para tomar decisão. Simplesmente porque ela não praticou decidir coisas. Percebe? E de novo, mãe, eu não estou te criticando. Eu estou tentando te passar informações que talvez você não tivesse. Agora ela tem 18 anos. Ela já é uma mulher. Só que ainda falta para ela muita base de como lidar com essa adultez que está batendo aí na porta já. Entende? Esqueça sua mágoa. Engole um pouquinho a sua mágoa. Eu sei que é difícil, mas eu sei que você é capaz. Porque se você criou uma filha que de hoje está com 18 anos, eu sei que engolir sapo, a gente é craque nisso. Engole sua mágoa. Se você se mostrar magoada, traída, você vai afastar ainda mais a sua filha de você e não é isso que ela precisa agora. E não é isso que você precisa agora. Que ela se afaste e ela se feche ainda mais para você. Ela vai morrer de vergonha dela não ter conseguido suprir as suas expectativas. Ela está mal com ela mesma, pode acreditar. Mas ela, mesmo assim, ela não foi capaz de agir diferente. Então, agora ela precisa treinar esse agir diferente. E devagar, mãe, devagar, aos poucos. Não é para dar toda a liberdade do mundo agora, não, porque ela nunca treinou ter liberdade, mas não pode segurar também, não. Não vá cair na armadilha de liberar tudo agora, porque tem muito disso. Às vezes a mãe fica segurando, 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 porque enquanto é virgem tá tudo bem. Aí depois que deu, que termo chulo, né? Desculpa. Depois que começou a relação sexual na vida, começou a vida sexual, aí a mãe já fala, ah, agora já foi mesmo, não adianta mais segurar. E aí solta de uma vez. E dá ruim, mãe, dá ruim grandão. Ela não tá pronta. Ela precisa de liberdade, sim. Assuma que ela já começou a vida sexual dela, não se iluda que foi só daquela vez e não vai acontecer mais, vai acontecer sim. Vai acontecer mesmo. O corpo pede, tá? Mas ela precisa de limites e liberdade, aos pouquinhos, para ela ir sabendo lidar com essas coisas, tá bom? Eu, de todo o meu coração, espero que você tenha entendido o que eu quis te dizer, o que eu quis te orientar. Se você tiver alguma dúvida específica a respeito disso, depois de tudo que eu te falei, pode me perguntar, manda comentário. Eu sempre deixo essas lives gravadas, depois eu posto nas outras redes. Então, se você não estiver vendo ao vivo, mãe, eu acho que você não está por aqui. Mas se você não estiver vendo ao vivo, mas você vê depois gravado, pode mandar comentários. Se quiser, me chama no direct do Insta ou manda mensagem pelo Messenger do Face, se você não quiser se expor, tá? Não tem problema nenhum, eu sei que é um assunto delicado, mas não deixe de buscar orientação. Eu consigo te ajudar. Eu consigo te dar o passo a passo de como você lidar com essa situação, tá bom? Espero de verdade que eu tenha te ajudado e boa sorte, tá bom? Para você, para sua filha. E o pessoal que está aqui comigo. Letícia, oi, Lê! Oi, sogrinha, coisa linda! Marlos João Cunha, oi, Marlos, tudo bom? A Letícia, eu tô nessa fase de apaixonada. Que lindo, é gostoso demais, né? Ó, Lê,
dá para continuar apaixonada, tá? Eu tô apaixonada faz 16 anos, e é porque eu escolho todas as manhãs, quando eu abro meus olhinhos e boto os olhos naquele moreno, eu escolho me apaixonar de novo, e tá certo, viu? Beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau, até a próxima.